Como é que tá a audiência no YouTube? 15 pessoas. Legal. Tá valendo o YouTube, tá? Cara, só não chegou a câmera aqui. Vai demorar. É? Não tem sim. Aí, agora foi. Legal. Muito boa tarde a todos aqui no YouTube. A gente pede perdão aí pelo atraso. Na verdade, a gente estava fazendo um esquenta lá no Instagram, né, Marcos? Opa! A gente Vamos estava lá. chamando o pessoal do Instagram, que muita gente acha que a gente vai abrir a live por lá. E quero agradecer a presença de todos vocês, de antemão. Hoje eu estou aqui com o Marcos Vieira. Marcos Vieira, ele é uma grande autoridade, eu falo isso de verdade. Ele sabe muito sobre piano acústico, ele é o nosso especialista, o especialista da Yamaha em pianos acústicos. Tem uma vasta experiência internacional também, né, em academia da própria Yamaha. Né? Ficou um tempo morando fora, né, Marcos? Para vivenciar cada processo, né? Exatamente. Além de ser um super músico, ele também tem essa parte obrigado. especialista aí. Leandro é muito bondoso sempre. Eu sou Leandro Silva, especialista da área de teclas da Yamaha, né? Mais precisamente da área de pianos digitais hoje. E eu estou aqui com o Marcos, ele vai nos ajudar e também nos dar o seu parecer, o seu ponto de vista, que eu acho que é o mais importante, né, Marcos? Pois é. É isso aí, meu querido. Aí. Porque muita gente tem essa dúvida, Marcos, sobre o piano acústico, como surgiu. Existem, né, muitas histórias e no final das contas as pessoas acabam perdendo uma parte muito legal sobre o piano acústico, né, que é um pouco da história dele. Né, e entender um pouquinho disso, né, ajuda a gente também a fazer um bom investimento, né, um bom piano. Né? Então, Marcos, fala um pouquinho pra gente. Exato. Um pouquinho dessa história do piano, como é que funciona, de onde veio o piano, como surgiu. Sim. Tá? Pois então, mais uma vez agradeço a presença de todos, né? É um prazer estar com vocês, junto com o Leandro, para falar sobre piano acústico. Né? E basicamente o piano acústico, né? A gente tem que voltar aí alguns anos atrás, alguns séculos atrás, né? Começando com o cravo, com o cembalo primeiro, que antecedeu, viveu junto com o cravo, né, que era um tipo de instrumento de teclado em que a gente tinha a mesma intensidade quando se tocava. Né? Em seguida, a gente pula para o momento do forte piano, né, que veio com Cristofori. Isso eu estou falando por volta de 1700, foi quando esse piano foi a primeira vez apresentado. A grande inovação, né, nesse caso, foi a possibilidade da gente fazer a diferenciação entre sons fortes e fracos nesse piano, né? Até então chamado de piano forte, né? Ou forte piano. Eu até coloquei para o pessoal Sim. aqui uma imagem desse caminho todo ali do piano, né? Que você acabou de ilustrar, e até a máquina era bem diferente, né? O maquinário de teclado era bem simples, né? Não tinha tanta engrenagem. Com o cravo, o sistema de acionamento, né, era no pinçamento, né, dessa corda. Tá? E com o piano, né, com esse forte piano, esse piano aí no início, nos seus primórdios, a gente tinha um sistema parecido com o sistema dos pianos hoje, verticais e de cauda mais especialmente. Né? Então, Cristofori foi essa pessoa responsável por ser conhecida na história, né, por poder diferenciar, né, esse mecanismo. Né? E aí a grande novidade foi que era possível, como eu já coloquei, fazer a diferenciação de sons fracos e fortes, o que não era possível no cravo anteriormente. Né? E aí, como eu disse, a gente está falando de 1700, início aí desse século aí de 1700, e aí a gente teve, por exemplo, a vinda de Mozart, de Beethoven especialmente, que foi esse primeiro compositor, né, que teve esse contato. Vários compositores tiveram contato, Bach também, né? E como toda novidade causou estranheza, né? no começo, né? Justamente por essa diferença de intensidade, né? Da sonoridade. Né? Então esse foi o início do piano. Conforme ele foi ganhando popularidade e desenvolvimento, né? Tanto até com relação à estrutura, a gente tem que lembrar que tudo isso também acompanhava a estrutura do processo de revolução industrial, criação de aço, criação de processos em fábrica, né? Tudo isso a gente tem que levar em conta esse contexto histórico, né, que o piano estava. Então é muito importante a gente lembrar disso. Né? Toda a estrutura do piano, quando a gente olha hoje, vê uma estrutura de metal, né, madeira, mas antigamente era todo de madeira, né? Nessa época. Né?
Então ele tinha uma outra proposta sonora, né, inclusive, tá? Então isso foi sendo desenvolvido, foi sendo aperfeiçoado à medida que os compositores, os músicos da época, né, que se passava muito nos músicos da corte, dos grandes palácios e depois com o advento da ópera, enfim, a música foi se, né, foi se desenvolvendo, né, durante todo o século XVII, XVIII, XIX, e aí no século XIX que a gente tem, na verdade, alguns compositores que começaram a desenvolver mais essas características que o piano acústico tinha, né, que foi criada com Cristofori. Né? Então ele foi ficando com mais teclas, foi ficando mais robusto, a sonoridade com mais intensidade. Daí que a gente vem, né, com compositores como o Chopin, como Liszt, né, que eram compositores e pianistas. O repertório do piano foi aumentando na medida que o piano foi se desenvolvendo, então tudo caminhou junto, né, até chegar a esse piano moderno, que aí nisso aí a gente já está falando de 19, 20 já é um piano moderno com uma cara que a gente já conhece mais familiar, né? Aquele design do piano de cauda. E legal, a gente estava conversando um pouco antes da live, pessoal. O piano, ele passou por essas modificações e nem sempre ele teve esse tamanho todo. Exatamente. E aí, nesse gancho que você está falando, até tem uma imagem que a gente pode projetar lá para o pessoal que está assistindo, do maquinário. Né? Eles tinham uma... A primeira dificuldade era a sensibilidade, né? Pelo que você falou, porque o cravo ele era só o som e pronto. Exatamente. Depois eles queriam mais sensibilidade, então criou um mecanismo que tinha um feltro, né, para mudar a intensidade, né, o impacto. E aí depois começaram as obras a ficarem mais rápidas, né, com mais emoção, né, com mais dinamismo. E aí se criou um outro mecanismo, né, de escape lá você estava explicando. Isso, exatamente. Começou já com Cristofori essa ideia mais inicial desse... por conta dessa diferenciação de forte e fraco, aí então um martelo, porque o cravo não tinha martelo, era um sistema de pinçamento, assim. Você consegue, com a própria dinâmica da gravidade desse martelo, né, ser acionado e cair pela ação da gravidade, começar a ter essas diferenças. Tá? E aumento da repetição por conta desse sistema um pouco mais sofisticado, mesmo que no primórdio, mas com uma outra proposta do cravo, né? Então é importante a gente ter esse primeiro elemento, né, colocado. Até hoje, né, vale uma curiosidade, até hoje cravos são fabricados. Sim, né? Por certos luthiers, por pessoas que cultivam a música antiga, né, dentro de vários escopos acadêmico, da performance. Então existe, ainda é construído. Né? Então ele existe. Então a gente consegue ver essa diferença de mecanismo de sonoridade e de proposta. Né? Mas foi esse o início. Então ele nem tinha. Eu até vou mostrar aqui para o pessoal uma imagem bem interessante. O piano ele não tinha 88 teclas desde o seu começo. Até porque o cravo não tem, né? O cravo é menor, ele é um instrumento menor, também é de cauda, mas é menor. Então nessa próxima imagem, a gente tem aqui a evolução, né? E é um resumo de um pouco de tudo que você falou agora com relação à história do piano. A gente está falando muito rápido, porque a gente tem outros temas também muito interessantes como esse. Eu gosto demais dessa história do piano, porque isso depois é refletido, e a gente vai falar depois na clave nova, como acontece, e nos pianos acústicos. Então aqui a gente tem, Scarlatti, o piano tinha 48 teclas, né? Bem parecido até com o design do cravo, né? Sim. A gente até estava conversando agora há pouco, a gente teve a oportunidade de ver, né, Marcos? Exatamente. Ao vivo, né, esses pianos originais de Mozart e Scarlatti, né, no museu, né, que fica lá no Japão, um dos museus que tem ainda essas peças funcionando. E aí, Marcos, até propositalmente eu coloquei esses 4, porque além de ser um marco, né, da evolução do piano acústico, essa sonoridade está aqui dentro da clave nova. Muito fantástico. Né? A gente consegue, pessoal, ter o som original desse instrumento, não é um som sintético, nada, é uma sessão que foi feita, né, pela Yamaha Corporation Japan, e eles colocaram os sons não somente de pianos de concerto, né, como a gente encontra aqui dentro da clave nova, mas também os sons desses pianos históricos. Então, se você é um pianista, quer tocar uma peça clássica e sentir, né, o mais próximo possível a sensação que sentia Mozart, né, tocando com um piano diferente, né, feito à mão, é possível aqui. Isso é muito legal. Mas a gente vai falar isso mais à frente.
né? E aí a clave nova também teve uma evolução. Né? Ela tem cerca de 36 anos de idade, né? A linha clave nova. Né? A Yamaha, ela começou a empresa em 1887, né? Você vê, exatamente no momento que o piano estava sendo maturado, né, Marcos? E a gente começou fabricando pianos. Né? A Yamaha começou com pianos, não é verdade? É isso, né? Exatamente. Tá certo? Se eu tiver errado, você me corrige, hein? Toda a corporação, que depois se difundiu em várias outras corporações, começou com piano acústico. Muito legal. Né? Toda acústico Yamaha, o fundador criou o primeiro piano acústico da Yamaha. Né? Então, muito importante essa tem um lastro muito grande, né, da história, porque ele viveu esses dias. Sim, né? sim, Ele quando exatamente. Em 1887 ele já não era um menino, né? Já sabia muita coisa. Então ele viveu esse momento seria o quê? O iluminismo? Já seria um final do romantismo, né? Aí desse período, né? Final do século XIX, 1887, né? Né? Já seria esse final. Que é uma maturação do piano, né? Que é os sim. pianos de Viena, né? Sim. Viena foi o grande centro cultural aí, o piano ele ganhou outras proporções, né? Saiu de uma coisa mais fechada a somente compositores. E aí eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, porque o piano originalmente estava me contando que o piano original, vamos falar o piano raiz, né, como dizem hoje em dia. O piano raiz, ele é um piano de cauda. Exatamente. Né? É muito importante lembrar isso, porque originalmente ele vem do piano, o piano acústico vem do piano de cauda, certo. Com aquela proposta visual, design do cravo, por conta dessa mudança do forte piano que a gente já viu, né? Com o passar do tempo, né, com a inventividade, com as necessidades, né, conforme o piano foi ficando popularizado, é possível construir também com um pouco mais de facilidade com o que era de recursos, com o que se tinha de recursos na época, foi criado então o piano vertical. Né? As primeiras tentativas a gente chama de pianos que a gente conhece, são os pianos girafa, né? Que basicamente era o conceito bem simples. Como que eu crio um piano vertical? Pegando o piano de cauda e colocando na vertical. Então a gente tem, por exemplo, no Museu de Instrumentos Musicais de Hamamatsu, outros locais do mundo, né, a gente tem esses pianos. São pianos assim de quase 2 metros de altura, com muito assim bonitos a parte de construção, de design, né? E foram os primeiros experimentos desse piano vertical. Claro, com o decorrer do desenvolvimento, foi se notando que de fato ter um piano de 2 metros de altura não era tão interessante, portátil e ele é inseguro, né? Pela questão de equilíbrio, pela questão de gravidade. É direito das casas também, né? Porque fora isso. No Japão, a gente tem um tamanho mais padrão, né? 2 metros de altura, não sei. Eu acho que aqui no Brasil é 2,18, né? Acho que por aí, não sei. Mas eu acho que 2... Eu não imagino, por exemplo, minha casa eu sei que não cabe. Eu moro no Brasil e a minha casa não cabe um piano de 2 metros de altura. Pois então. Vale lembrar que muito ainda nessa época, né? Quem tinha piano, quem tinha possibilidade, eram os grandes monarcas, os grandes príncipes e pessoas, enfim, que podiam ter. Então, imagino que espaço para esses não era problema. Eu acho que era a última questão de problema. Então, conforme o piano vertical foi se desenvolvendo, ele foi diminuindo de tamanho. Até chegar no que a gente conhece hoje por um tamanho ele varia de 1,09 m a 1,31 m em geral. É quase meu tamanho, assim. Eu sou baixinho. Então, pode variar e foi reduzindo-se assim por conta justamente dessa questão de equilíbrio, de segurança. Aqui no Brasil a gente ainda não sofre muito com terremoto e coisa assim, mas países que têm isso, né, fica difícil você ter objetos que tenham esse problema de equilíbrio. Né? Então, foi se entendendo a necessidade de fazer. E também vale lembrar que o piano vertical, a importância dele é também a portabilidade. Né? Portabilidade, o custo-benefício, né? E de certa maneira até essa popularização propiciar isso. Né? Algo que aqui no Brasil, durante o século XX, muito se utilizou. Né? O piano vertical estava na casa das pessoas, das boas moças, né? A história conta isso. Mário de Andrade, o grande historiador brasileiro, enfim, importante figura, brasileira, conta isso pra gente.
né? Grande escritor, enfim, professor, né? Então, ele conta essa história, né? Aqui dos pianismos no Brasil, né? Os pioneiros que vieram com choro, que vieram... Enfim, tem toda uma história muito legal, né? Advinda aí da nossa história. Legal, né? O piano ele traz a figura do piano, ele está muito atrelado, assim, quando a gente vê um piano, a gente pensa em cultura, né? Sempre tem. E realmente, o piano ele existiu, ele existe e ele evoluiu por uma questão cultural, ele está ligado exatamente à evolução humana, né? Em momentos da história do nosso planeta, né? Onde tivemos muitas mudanças e o piano acompanhou tudo isso. E ele ganhou realmente esse respeito, esse garbo e elegância, não só pelo visual dele, que é a coisa mais maravilhosa. A gente gostaria de ter aqui um piano de cauda, mas talvez não coubesse aqui, nosso estúdio é pequeno, né? E eu ainda falei pro Marcão, olha, se a gente botar um piano aqui, ele rouba a cena. Ninguém vai querer ficar olhando para a cara da gente, né? Ele vai roubar toda a cena aqui. Realmente é muito bonito. Mas a questão de expressividade também é muito importante. E aí a gente falou sobre pianos acústicos, tem falado bastante sobre piano acústico e em algum momento a gente teve uma mudança aí, né? Nos anos 80. E diga pra gente, Leandro, como é que foi essa mudança? Porque a gente vem falando de piano acústico, veio com piano de cauda, veio com piano vertical, mudanças de tamanho, de certa maneira, uma popularização, acesso à casa das pessoas. Estamos no século XX. Chegamos depois da década de 50, 60, 70, acho que 80. Começa todo, né, a indústria do eletrônico, do início do computador, do microchip, né? Imagino, né? E como é que ficamos, Leandro? Então, vamos lá. Nessa época, né, a Yamaha já estava quase com o seu centenário aí, né, completando 100 anos. A Yamaha ela começou em 1887. Então, nos anos 80, né, ela já produzia sintetizadores, né, ela já tinha grandes hits aí, né? A linha DX7 veio logo nessa época, na década de 80. Mudou até a característica musical, né? Houve uma mudança no conceito de música, né? Inovou, não foi só um produto que entrou no mercado, só um instrumento, foi realmente uma mudança. E aí, com a evolução tecnológica, a Yamaha enxergou, Marcos, uma grande oportunidade de ajudar ainda mais as pessoas, porque o piano vertical, ele veio com um apelo, né? Tornar algo mais compacto, né? Algo realmente mais portátil, que você pode passar de uma sala para outra sem precisar abrir uma grande porta, né? E nos anos 80, nós tínhamos, né, eu digo, a humanidade tinha uma necessidade de continuar o estudo do piano e popularizar ainda mais, né, o piano acústico. E aí foi quando a Yamaha começou uma linha de pianos digitais, né, com a sua expertise, né, com todo o know-how do piano acústico, ela começou a linha Clave Nova. Então a gente está falando aí de quase 36 anos aí, né, de existência, né, é quase a minha idade, assim, né, só de clave nova, sem contar o tempo que a Yamaha tem de evolução e de acompanhamento, né, com essa de acompanhamento, digo, no sentido de acompanhar a evolução da cultura e do piano. Então, nos anos 80 isso foi possível através dos samples, né, de sampler, né, como o pessoal gosta muito de usar aqui no Brasil. E aí, Marcos, houve uma evolução muito grande também nessa questão de mecanismo, de teclas, né? E aí, para a gente explicar um produto, um instrumento, né? A pessoa que vende, ela fala produto, né? Eu tenho um apego maior, porque eu também sou músico, né? Então, eu vejo sempre como um instrumento musical, né? E quando a gente encontra um instrumento que a gente gosta, que reproduz o que a gente está tentando expressar, né? Ou está querendo, ou que a música pede, ele vira quase que uma parte nossa, né? O músico, ele tem um carinho muito especial com o instrumento, né? Até fala assim, olha, se você comprou um clave nova, né, para sua filha, ela vai tomar aquilo para si como dela e não ponha coisas em cima. Ou um piano acústico, né? Eu sei porque eu vou na casa da minha tia, tem um piano acústico lá, e ela, olha, o piano aqui tá para todo mundo se divertir, porém, esse é o meu piano, eu te empresto meu carro, meu piano não. Lavem a mão antes de tocar piano. É uma coisa que a gente ouve muito, né? Muito, lavem a mão antes de tocar o piano. Lavar a mão antes. Ouvi muito também. É muito engraçado isso. Então a clave nova ela veio evoluindo muito, né? Graças ao piano. Ela teve essa possibilidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o mecanismo de teclas, que eu acho que foi a primeira coisa que
pegou mesmo assim para os compositores lá no passado era exatamente o mecanismo de acionamento do som. Então essa mudança para ter um som mais suave e um som mais agressivo no momento que o músico quisesse, não na hora do instrumento, é o que tornou, né, diferenciou os homens dos meninos, digamos assim, né, os pianos mais maduros, eu quero dizer nesse sentido, né? Então eu tenho aqui um gráfico, assim, na verdade uma sequência que a gente vai compartilhar com vocês da sequência de acionamento. Aí o Marcos pode explicar melhor como é que funciona isso no piano acústico. Você prefere que a gente passe aqui ou já colocamos um vídeo mostrando a estrutura, Marcos? Acho que podemos iniciar com o vídeo, O vídeo? mostrando a estrutura. Tá. Eu vou então Com o colocar modelo em do tela cheia, mecanismo. pedir o pessoal da produção colocar em tela cheia, a gente vai mostrar o mecanismo todo. Tá? Você consegue enxergar daí? Consigo. Eu vou colocar aqui então. Lá vamos. Com esse vídeo a gente consegue visualizar bem. O vídeo já está sendo reproduzido lá. Deixa eu ver. Ainda não? Agora. Certo. Então a gente vê aí nesse vídeo, né, um mecanismo de piano de cauda. Então o acionamento do teclado que movimenta todo o mecanismo, martelo, bate na corda, libera o abafador, que é aquela porção de cima de madeira e feltro, que está mostrando, né, indicando ali a mão, e que resulta na gente ouvir a condição sonora do piano, né, o som, o timbre dele. Tá? Então, em resumo, o que a gente pode entender e ver com o piano, que foi a grande diferença na época, né, ali, século XVII, XVIII, foi como eu construo esse som. Então, com o piano acústico, eu tenho diferença, primeiro, né, de peso em cada um dos registros. Né? Então, grave é uma diferença bem sutil, mas existe. Grave um pouco mais pesados, os médios um pouco mais leves, os agudos e finais agudos bem mais leves. Tá? Por conta desse equilíbrio que precisa ter para o acionamento ali do mecanismo e do som, né? Para que a corda possa ter a intensidade adequada para vibrar, né, em cada um dos registros. Então, essa foi a primeira inovação que o piano trouxe. Né? O músico pode controlar cada uma das teclas, né, pela intensidade dos dedos. Né? E antes isso com cravo não era realizado. Às vezes tinham cravos com dois manuais, dois teclados, e essa intensidade era aumentada pela duplicação do som. Né? Então tinha uma questão de volume, não pela intensidade, mas pela a dinâmica, pelo mecanismo que tinha ali que propiciava aquilo. Então se dobrava-se o som. Né? Com o piano você tem essa possibilidade de ter essa intensidade em cada uma das teclas, pelos dedos, né? Com essa intensidade, então, você toca no mecanismo, como foi colocado ali, tá? Esse mecanismo transmite a sua energia que foi aplicada no teclado, transmite por todas aquelas peças que vocês viram, fazem parte da mecânica, todas elas são ajustáveis, tem que ter um rigor absoluto para se fazer e fabricar, e a Yamaha faz cada uma dessas peças, né? E como o Leandro já colocou, desde 1887 a Yamaha já faz, já fabrica, entende exatamente onde tem que estar cada peça. Então a importância desse mecanismo é passar, transmitir essa energia do músico, do dedo, que passa então para o martelo e para a corda. Então é um processo, né, de condução aí dessa energia, né, mecânica, vamos dizer assim, dessa intensidade que ele coloca. Essa conversa, né, do piano com... Justamente, causa essa conversa. Então eu tenho, em fração de segundos, eu toco, ouço aquilo, reajo e vou construindo, tocando, né, colocando a minha expressividade. Né, é uma questão muito rápida. Né, então esse mecanismo tem que ser muito preciso, né, para que a gente consiga, né, ter esse controle. Né. Hoje, há muitos anos, na verdade, mas a Yamaha é conhecida no mercado como, além de todas essas várias qualidades, como o mecanismo mais preciso do mundo. Tá? Isso, quem está falando é Glenn Gould, quem está falando são os grandes pianistas da história da música erudita, do jazz, do pop, né, que até hoje utilizam, né, pianos Yamaha. Então é através dessa interação, né, que o músico pensa numa condição
de velocidade, de intensidade, aplica, a mecânica transmite, ele ouve esse som, reage e vai tocando. E sabe né? que aqui na clave nova isso também acontece. Né? Nós temos, principalmente na série 700, que é o modelo que nós estamos falando agora, no novo mecanismo. Esse mecanismo ele é uma marca também registrada da Yamaha, assim como a clave nova. Essa aqui é uma 735, né? Ela tem um mecanismo chamado Grand Touch S, né, de standard. Então, ela tem pesos também graduados por região. Sim. Nesse modelo, até um teste, como a gente está ao vivo aqui, deixa eu ver se a gente consegue mostrar rapidinho. Eu vou aqui para a clave nova. Um teste muito fácil que você pode fazer, se você for até uma loja, ou se você tiver uma clave nova em casa, para sentir essa diferença, é justamente, pode até baixar o volume, fazer isso aqui com a mão. Ó. Você pode colocar a mão aqui assim. Eu não sei se a outra câmera 2 está ativada ali, mas colocar a mão e sentir a diferença entre o grave e o agudo. Né? Esse teste também pode ser feito num piano de cauda de verdade, né? O próprio piano vertical Piano também, vertical né? também. Ele vai te dar essa diferença que o Marcos está falando. Porque cada corda tem uma espessura, né? Até um violão, que é um instrumento bem mais simples, né? São só 6 cordas, você consegue ver nitidamente a diferença de espessura. Né? Lógico que são milímetros ali, mas no piano é quase um dedinho, né? Quase um... Menos, frações de décimos de milímetro que a gente vai de corda a corda. De corda a corda. Mas assim, do grave para o agudo é bem diferente. Sim. Aí dá para ver bem a diferença. Sim. Né? E aí o martelo Visual. também, né? O martelo Exatamente. que a tarefa dele vai ser golpear, né? Digamos assim, bem simples, uma corda muito grossa para dar aquele som grave, bonito. Então, num piano digital, como uma clave nova, que nessa daqui, se você fizer isso aqui, Marcos, eu quero que você faça isso e dê a sua opinião honesta. Do grave aqui, né? E o agudo. Bem suave, é fácil de perceber. Mas eu quero ouvir o pianista falando, né? Agora eu coloquei aqui numa situação de risco, digamos assim. É lógico. Sim, é bem notória essa diferença. Dá para perceber. Dá para perceber com clareza. E você vê, neste modelo, Marcos, a gente mais tem... peso e mais leveza. Mais que é o que leveza. acontece com o piano. Quando com piano, né? Exatamente. E no meio também, ele tem... Esse modelo em específico, até a série 745, né, a divisão ela está feita por 3 regiões. Né? Nós temos o grave, o médio e o agudo. Está dividido em 3 regiões principais, né? Esse peso. Nas séries mais top da clave nova CLP 700, Marcos, a gente tem o peso que a gente chama de linear. Só que é até algo que eu conversei com o pessoal de vendas das lojas nos treinamentos. No português, linear, a gente pensa numa coisa reta, né? A gente pensa numa coisa, algo plano. Mas na tradução seria gradativo. Gradativo, né? Aqui também é gradativo, mas ele está gradativo por região. Na 785, por exemplo, cada contrapeso desse, ele foi calibrado, o peso dele, pensando no piano de cauda. Então, até numa questão de detalhismo, se você tocar numa nota dó, a ré já é diferente um pouco. Essas diferenças também acontecem no piano digital, né? Então, na verdade, assim, as pessoas acham que um piano digital ele é concorrente do piano acústico, né? E não é bem isso, né? Vamos voltar para cá, né? E a gente já volta para a clave nova para a gente falar mais sobre ela, né? Então, muito legal essa parte que a gente falou sobre mecanismos. Tem um outro ponto que é importante, que eu gostaria que o Marcos me falasse, que assim, é algo que todo mundo aprende na escola, né? Ou deveria, né? Pelo menos a gente tem sempre uma noção mínima de física, né? Todo mundo sabe, olha, se você tiver o pessoal usa muito alavanca, até mesmo quando você vai trocar o pneu do carro, quando você pega aquela chave de roda pequenininha, você sofre mais, né? Exatamente. Fica mais pesado o serviço, né? Porque e geralmente o carro, eu falo, quando você compra o carro mais popular, eles vão diminuir mais, né, o tamanho da ferramenta, então fica mais pesado, difícil. E no piano acústico é diferente. As pessoas acham, Marcos, e eu quero que você responda, porque as pessoas acham que quanto mais pesada a tecla, melhor é o piano. E eu senti um pouco diferente. Explica pra gente essa questão de alavanca. Eu não tive uma impressão que isso é verdade, né, com relação à alavanca. É uma questão
aí com relação a gente fala de peso, né? Essa sensação de peso, né? Primeiro que é uma sensação que pode ser subjetiva, pode variar de quem toca, do que precisa, né? Mas varia da sensação desse músico, né? Também. Existem alguns elementos de regulagem, de ajuste, que você propicia mais ou menos peso, tá? Mas, em geral, falando de construção de pianos, você tem o mesmo peso para verticais e cauda, tá? Então, quando existe a mínima, tá? Mas a Yamaha tem um padrão praticamente o mesmo, se difere um pouquinho ali a colar, mas não sai do padrão de peso, tá? Às vezes as pessoas tocam piano vertical de cauda e falam, nossa, um é mais pesado, vertical tem um peso e cauda. Isso, na verdade, em termos de peso, não existe essa diferença. Existe aí com relação à questão... A diferença que você diz é assim, do vertical para o de cauda. Exatamente. Né? Existe a diferença de tecla por tecla, o peso delas. O peso, na verdade, não. O peso, não. A gente tem uma diferença por conta da diferença do mecanismo. A gente tem... Eu não abordei esse detalhe, mas o piano vertical de cauda tem mecanismos diferentes. Tá? E por isso a gente tem uma resposta diferente, em termos de velocidade, isso sim. Né? Então o piano de cauda ele é mais rápido. Né? Ele é um mecanismo que dá mais, digamos, na prática, mais rapidez na repetição. Tá? E a sensação que a gente tem também é de mais elasticidade quando toca no teclado, no teclado do piano de cauda. Tá? Em termos numéricos, uma repetição de um teclado de piano vertical, Yamaha, bem regulado, na média, é possível se fazer repetições, né, de 6 a 7 teclas por segundo, no máximo. Notas. 7 notas por Notas segundo. por segundo, no máximo. Com clareza. Depois disso até pode ser um pouco mais, mas já fica embolado, né? No piano de cauda, por conta do sistema do mecanismo dele, tá, que é mais veloz, eu consigo de 13 a 14 teclas por segundo. Tá? Então, o vertical, desculpa de interromper, o vertical ele faz estourando um bom piano, tô falando um piano bem regulado, um piano top, né? É vertical, um piano Yamaha, assim, nesse padrão Yamaha. Exatamente. Ele faz 7 notas por segundo. Isso é importante, porque se você vai começar a estudar piano e vai chegar no momento, você vai precisar tocar peças mais complexas, né? Com fusas, né? Com semifusas, né? Com quiálteras ali. E aí esse piano ele vai deixar de ser um piano, né, amigo, né? Ele vai começar a falar, olha, não consigo. E aí tem que ser o de cauda. E aí é onde eu quero que você falar algo muito legal sobre clave nova. Ela consegue fazer 12 notas. Olha só. O Grand Touch, esse é um dos grandes pontos do Grand Touch. Além dela ter outras características que a gente vai abordar, ela consegue chegar em 12. Né? Então tá muito... já é mais do que um piano vertical. Então a pessoa que começa a estudar com um piano clave nova, né, é melhor, eu falo sempre isso, olha, é melhor você começar com a clave nova, porque quando você chegar num piano de cauda, o degrau é pequeno. Né? Você só sobe mais rápido. Pode te preparar. Pode preparar. Né, com relação a isso. Então a gente vê a similaridade em termos de repetição com o do piano de cauda. Né? Então, isso por conta da diferença de mecanismo entre os dois. Tá? Então, em resumo, para a gente não entrar em tantos detalhes técnicos, mostrar o mecanismo, por conta disso e daquilo, mas em resumo se dá por conta disso. Mas também não é quanto mais pesada a tecla, melhor, né? Porque a pessoa tem essa ilusão, até alguns professores, né? Então, existe uma questão de escola, de técnica pianística, de professores que preferem um piano mais pesado mesmo, que esse peso, o que a gente fala? É o peso de impulsionar, de pressionar o teclado, né? De sentir esse peso aqui. Porque existe um peso quando eu solto também, tá? Que é onde o mecanismo volta para a sua posição em repouso. Né? Então tem dois tipos de peso. Em geral, quando se fala de peso, se fala a gente chama de down weight, que é o peso de acionamento. Seria né? o touché que o pessoal fala? O touché em geral tem a ver com toque, né? De você criar o som através de certas maneiras, né? De técnica, de posicionamento, braço, ombro, muscular já seria mais parte técnica, né? O touché, o toque, né? De como como que eu toco, né? Enfim, certas peças de certo período, ou como eu faço não só por período, por estilo, mas por sonoridade mesmo, técnica. Sim, são linhas, escolas, né? Então, de técnicas. Né? E é mais fácil, então, me dá uma ajuda aqui. Então, teoricamente, se todo mundo pudesse ter um piano de cauda, acho que essa evolução seria melhor
né? Não falando mal do piano vertical, ele resolve uma série de situações. Mas... A grande questão que o piano de cauda promove, né, para a gente poder pensar com essa comparação piano vertical e cauda, lembra da história, né? O piano de cauda veio primeiro por conta da estrutura, por conta de todo o design dele, né? O piano vertical veio para fazer uma versão light em todos os sentidos, né? Simplificada, mais portátil, enfim. Por conta disso, a gente tem que fazer algumas escolhas e abrir mão de certas questões para poder ter um piano menor, com um custo às vezes mais acessível, ou que às vezes para um espaço específico, né? Então, mas isso é algo comum nos pianos verticais, né? Essa característica. Juntamente com isso, além da parte mecânica, né, eu tenho a questão sonora também, né? Então, o que ocorre é que, sim, tocar num piano de cauda, eu tenho mais velocidade. Então, se eu exijo, se eu preciso de um piano que dê mais que eu preciso de velocidade, que eu preciso, né, o piano de cauda para você é o melhor. Por isso que a gente vê pianos de cauda como padrão em estúdios, em salas de concerto, em teatros, auditórios, porque se pressupõe que quem vai tocar precisa do máximo possível de exposição para ele. Fora o que é mais óbvio, né, lógico, né, do tamanho, sonoridade. Pianos de cauda tem muito mais pujança, tem muito mais sonoridade, projeção e principalmente em termos de timbre, uma questão de graves também muito mais presente do que os pianos verticais. Tá? A ideia, lembra sempre, né? A ideia dos pianos verticais é dessa maneira de portabilidade, de adaptar, né? Isso que o piano de cauda já trouxe, né? Já melhorou muito. Já veio, só que numa versão reduzida. Esse sempre foi o contexto, a proposta perfil do piano vertical. Né? Então é bom a gente colocar assim eles, né? A gente vive num mundo contextualizado, num mundo que os músicos, então o mesmo músico tem em casa um piano vertical, tem na outra sala um piano de cauda, né? Toca nesses dois ambientes. Às vezes vai até com um sintetizador pro palco, com um stage piano, né? Que é o caso do CP88. Exatamente. Né? Isso é muito, inclusive o caso de um parceiro nosso, né? O César Camargo Mariano. Ele toca piano, né? Ele é famoso por tocar muito bem, aliás, né? O piano, principalmente a mão esquerda, que é um show à parte, né? Ele também usa muito os sintetizadores, teclas pesadas e stage piano por essas questões. E aí existe um outro ponto que eu gostaria de falar sobre a questão de alavanca, né? Porque os pianos mais simples, os pianos digitais no caso, o ponto de apoio da tecla, ela é o mesmo na tecla preta e na tecla branca. E é um pouco mais curto, né, esse ponto de apoio. Então, quando a gente depara com um pianista, muitas vezes ele não é o caso de Yamaha. Até curiosamente, né, o nosso saudoso Chick Corea, né, ele partiu, mas deixou um grande legado. Ele que foi um grande pianista, né, contemporâneo, escolhia o P45. Né? Você lembra desse case aqui? Pois é. A gente ficou assim, por que ele escolhe um P45? Né? Ele poderia escolher uma clave nova, ou até mesmo um piano acústico. Né? Antes de se preparar para tocar na Sala São Paulo, ele pediu um P45. Ele falou, olha, o mecanismo, a resposta, a gente pediu, olha, a gente empresta, mas você não faz um favor, responde para a gente uma pergunta. Por que você escolheu o P45? Para a gente é importante saber. A gente sabe do piano P45, né? O de entrada. Mas ele falou, porque esse mecanismo eu estudo e quando eu chego no piano de cauda eu estou preparado, porque ele me desafia. Ele falou com essas palavras, ele me desafia a explorar mais o mecanismo, mais a sonoridade. Né? Isso que a gente não tinha nem lançado a CLP700. Acho que se ele tivesse aqui hoje com a CLP700, ele ia ficar com coçar a cabeça. Assim, ele coçava a cabeça. Puxa vida. E aí o ponto de alavanca da CLP700, Marcos, tem uma particularidade, né? Por isso que eu chamo um dos pontos, além de todo o seu conhecimento, tudo que você sabe sobre piano acústico, esse é um ponto de encontro, além da gente estar num departamento que é o mesmo, né? O pessoal acha que a gente concorre, né? Acústico com o digital. O digital ele é uma extensão, né, do departamento de acústico. Ele atende outras necessidades. Da mesma forma que o vertical ele resolve um monte de situações, né? Tem questão de preço também, né, que é bem mais em conta. O digital também está atrelado a isso, a economia, né, ele é bem mais em conta. E dá para tocar de noite.
Hoje isso já não é um problema para o piano acústico, né, Marcos? Sim, temos a linha Silent, linha né? Silent. Pesquisem a linha Silent Pesquisa a também. linha Silent da Yamaha, é muito legal. É um piano acústico que você toca com fone de ouvido. Exatamente. É muito legal isso. Uhum. E a clave nova resolve essa situação também. Né? Mas eu vou mostrar até o mecanismo aqui do ponto de apoio. Vamos passar, que é o Fulcrum Point. E aí a gente vai mostrar, certo? Aqui, ó. Esse ponto de apoio ali, ó, do maquinário do piano acústico, é que vai dar o balanço, né, Marcos? Exatamente. Né? Entre alavanca de força e resistência. Né? Esse ponto ali, onde está até o vermelhinho ali ó, do laser. Né? E aí, esse posicionamento aqui é um dos grandes segredos. Aqui, né? Esses pesos aqui, né, Marcos? Aqui embaixo. Exatamente. Basicamente, a gente tem... isso, retorna lá só para a gente... então, a gente tem ali, né? Tem que ter justamente essa alavancagem. A gente fala até de alavancagem também, né? É correta, porque basicamente o que é a tecla de um piano? É uma gangorra, né? Então, basicamente, eu tenho que ter essa proporção muito bem definida e construída para que eu transmita, né? Quando eu toco a tecla, transmita essa energia, não sinta nem peso demais, nem de menos, a sensação de peso, de esforço, né? Que é justamente o conceito de alavanca, né? Quanto mais, né? Quando a gente empurra, por exemplo, uma porta mais perto ali da dobradiça, é mais pesado, mais longe, quanto mais longe, mais facilidade eu tenho de movimentar, né? Um item que é super pesado, né? Então, basicamente é o conceito da alavanca que tem aí, né? Embutido. Então, a gente tem ali, ó, por exemplo, naqueles pontos circulares no começo da tecla, que são os pesos, né? Que propiciam essa alavancagem para o retorno da tecla, para tocar o mecanismo, tá? Para ele depois também retornar. O retorno, na verdade, é feito pelo próprio mecanismo, pelo próprio sistema, né? Todo, né? Todo mecânico e preparado, né? Então, cada um desses pontos que vocês veem são preparados para trazer também esse conforto, né, para o pianista, né, para quem toca. Tá, Né? para o pessoal da produção, não sei se vocês estão fazendo a troca das imagens, né, a gente está mostrando aqui exatamente isso, né, o funcionamento do mecanismo. Até esses materiais aqui no meio da madeira, esses pesos que você mencionou, a mais top da linha clave nova, a CLP 8785, tem isso também. Até para dar esse rebote, né, ele vir de maneira mais natural. E aí tem uma outra sensação que eu queria que você explicasse, tem um próximo vídeo, né, sobre a questão do escapement, né? Não é escape de escapamento, né? Até é difícil para a gente traduzir, né? Como é que a gente chama isso? É escape mesmo? Em português chama de escape mesmo. Mecanismo né? de escape. Em geral escape, né? Basicamente. A gente tem algum vídeo mostrando? Tem, vamos mostrar agora. Fica mais fácil a gente ver o vídeo. Vou passar para ele agora, beleza. Tá aqui, ó. Isso, a gente vê aí então o escape é justamente o momento em que o martelo, ali embaixo tem uma peça chamada baioneta, tá? Que é essa peça que o Leandro está mostrando, tá? E aí o que ocorre é que conforme você pressiona a tecla, a baioneta passa embaixo dessa parte arredondada do martelo, chama-se rolete, sai e esse martelo escapa, né? Então tem uma posição específica, momento certo para isso ocorrer, para que esse toque seja confortável, tá? Isso influencia na sonoridade do piano também, tá? Essa regulagem, né? Mas a partir desse escape também que a gente consegue sentir, né? Para quem tem piano acústico, especialmente de cauda, a gente sente mais, né? A gente sente um cliquezinho, né? No teclado, né? Se você vai até o fim, vai mais um pouquinho, você sente esse cliquezinho. Tá? Então, em resumo, tá? Essa condição desse cliquezinho, desse carocinho ou calombinho, né? É definido por várias outras regulagens, não só escape. Né? Mas, em resumo, o que ocorre desse cliquezinho é que escapa-se, né? A baioneta escapa, o martelo retorna, e isso também propicia, né? A repetição, ajuda na repetição. E também evitar uma repetição acidental, né? Você está me explicando. Também. O martelo não fica próximo ali. Porque esse martelo tem que retornar, né? Se ele sempre ficar em contato, nunca sair, ele pode prender o martelo na corda. Então eu toco, esmago, né? Então isso ajuda ele escapar, ele vai retornar, né? Espaço e aí ajuda para retornar. Então eu consigo, sem exatamente
tirar o dedo do teclado, claro que isso vai depender da técnica, né, refazer esse percurso sem exatamente tocar on e off, tá? Que legal. Então tem a ver e com isso isso. tem na linha Clave Nova CLP. Né? Esse escape, né? Desse escape, né? A gente tem essa sensação aqui. Se você, eu quero que você teste ali, você dê sua opinião. O que você acha do escapement aí? Se quiser abrir o volume, ela tá ligada aí, do lado direito ali tem um fader. Justamente, você consegue, sem tirar totalmente, fazer essa repetição da tecla, né? Aí Repetição da nota. muito bom que você falou nisso. Isso aqui que você falou agora, além da velocidade, né? Tem até os cliquezinhos aqui do escape. Isso, justamente. Né? O lance da repetição é por causa do terceiro sensor. Aí a gente reproduz isso na Clave Nova, utilizando, se ficar do lado de cá, fica mais fácil para você. Né? A gente faz isso na Clave Nova através de um terceiro sensor. O primeiro sensor no instrumento digital, ele só vai informar ao módulo, né, de som que essa é uma nota Dó que ligou e desligou. Ligou e desligou. Como se fosse um interruptor de luz. Essa é a função do primeiro sensor. O segundo sensor, no mecanismo, isso para todo tipo de tecla. Tá? Por exemplo, um teclado que nem o F51, que é o de entrada. Ele só tem um sensor, que é o liga-desliga, porque é um teclado de entrada. Mas um teclado com tecla sensitiva, por exemplo, um PSR E463 ou um 373, ele já tem dois sensores. Liga, desliga e o segundo acionamento desse sensor. Esse intervalo entre o primeiro e o segundo que determina a velocidade. Certo. E uma coisa muito interessante, né, que eu depois percebi. Sabe o radar de carro na rua? Se você observar, eu não recomendo fazer isso com quem está dirigindo, né? É bom fazer quando está trânsito, porque você pode olhar para o lado. Ele tem geralmente no chão dois riscos, assim, até às vezes mais, ou pontos de risco. Sabia que a velocidade do seu carro é calculada quando você passa entre o primeiro e o segundo sensor? É o mesmo princípio. Então é assim que uma tecla sensitiva funciona, basicamente. Né? Na Clave Nova ela tem um terceiro sensor, que é um sensor meio que posicional. Então ele entende que você não voltou a tecla ao repouso completo. Não sei se dá para pegar ali na imagem. Então a tecla on-off, a tecla sensitiva, para uma nova nota acontecer, ela precisa retornar todinha. Então, na Clave Nova, além de ter a sensação do escapement, Marcos, ele tem um terceiro sensor que identifica que você não voltou. Então, o som anterior está soando, né? Enquanto a próxima nota vai acontecer. Então, isso é só o terceiro sensor que faz. Então, por exemplo, qual que é a grande vantagem aqui? Além do ponto de apoio, que é o que a gente estava falando agora da alavanca, nessa Clave Nova ela tem pontos de apoio alternados das teclas pretas e brancas. Justamente porque a tecla preta é menor, certo? Então se eu colocar, você deu um exemplo muito bom, o pessoal que está em casa, se quiser fazer esse teste depois, tenta abrir a porta, ou fechar a porta, perto da dobradiça, assim. Nossa, a porta parece que tem 10 vezes o peso dela. E se você vai pela maçaneta, que é na extremidade, o esforço é menor. Então até por isso que o professor pega muito no pé, né? Do jeito onde colocar os dedos e tal. Então esse ponto de apoio também é alternado. Na 735, na 725, 745. Nos modelos top de linha, o ponto de apoio é o mesmo do C3X. Para você ter ainda mais, sabe, Marcos, a velocidade, o escapement, e ainda a sensação de alavanca de um piano de cauda. E não estamos falando de qualquer piano de cauda, né? O C3X ele é um piano. C3X faz parte da série CX, né, que é uma série de pianos já voltada para o profissional. Né, é o upgrade, atualização da série C, da renomada série C, um dos pianos mais gravados do mundo, né, que teve a sua reconstrução pelo CFX, pelo que foi conseguido da história do CFX. Né, e o C3X é um desses pianos que faz parte da linha. É um piano que a gente chama no Brasil de um piano de meia cauda, então 1,86 m, né? E que sonoramente a gente já consegue ter uma condição de grave,
né, e de timbre, né, já de um piano assemelhando, tendo uma ideia, né, de um piano grande, tá? Não é ainda, mas ele dá essa noção, essa condição né, de imponência de um piano de cauda um pouco maior. Né? Ô Marcos, eu vou colocar você Sim. numa fogueira, posso? Opa, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Você que é um pianista e tem um conhecimento absurdo nisso, eu quero te mostrar um negócio muito legal. Chama-se Smart Pianistas, você já conhece, não é novidade para você, mas é legal para a gente compartilhar com o pessoal que está assistindo. Né? Eu vou aproveitar primeiro e fazer uma pergunta. Se o pessoal está ouvindo bem aí o som do microfone dele? Tá ok? Tá bacana? Beleza? Então, o pessoal imagina, eu também imaginava isso, desculpa, acho que eu bati no meu, que você comprando um piano acústico, você tem um som só, tem um som característico e pronto. Certo. E aí, foi aqui que você me explicou algumas coisas. Na verdade, dá pra você modificar, né, o som do próprio piano acústico. Sim. Tem uma técnica para isso. Sim. Basicamente, o som do piano acústico pode ser modificado começa na regulagem, tá? Muito importante isso. Afinação dá diferença, tá? Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um piano bem desafinado e um piano afinado, né? Você já tem uma diferença de timbre. Pode dar uma sensação de um piano estar mais brilhante ou mais fechado só porque está desafinado, por exemplo, tá? Regulagem mecânica, porque é quem promove a construção do som. Né? Toda a mecânica que impulsiona martelos e bate nas cordas, golpeia as cordas. Então, se isso está desnivelado, eu vou ter diferença e não vou ter uma condição homogênea da mecânica e, portanto, não vou ter da minha sonoridade. Tá? Então, no timbre mesmo, a gente pode ter diferença de volume, de intensidade. Agora, o mais específico seria o voicing, ou entonação, tá? Que aqui a gente chama aqui de brightness, né? Aqui dentro do Smart Pianist, tá? Então, basicamente, como mostra aqui a foto do Smart Pianist, ele é o quê? A entonação ou voicing é o agulhamento, pode ser também um lixamento, normalmente são as duas coisas, se complementam, mas em termos gerais é a entonação, o agulhamento do martelo, tá? Para mudar essa condição sonora, tá? Então, ela vai me dar uma condição ou mais brilhante, ou mais fechada, ou mais velada, abafada, né? Então, a depender dessa condição. Então, né? Dá para você mudar também. Se você tem um piano acústico Yamaha, você pode solicitar esse serviço de customização, né, para um afinador, né, credenciado. Nós temos a lista no site das pessoas que estão treinadas e capacitadas. O Marcos ele faz esse acompanhamento e preparação desse time, né, para piano acústico. Então, você consegue deixar o seu piano acústico, né, Marcos? Exatamente. Com um tom com a característica mais brilhante ou mais opaco, dependendo. E aí eu vou pedir um favor, gentileza, aproveitar que você já está com a mão na massa e você é um pianista e eu não. Que isso? Eu sou tecladista. Estamos juntos, todos juntos. Eu sou um fã do piano acústico, assim. Eu não sei se o piano acústico gosta muito quando eu boto a mão nele. Gosta. Mas é legal. Eu vou fazer aqui exageradamente, deixando o som... Então, o afinador de piano... Para deixar um som mais suave, menos agudo, o que ele faz? Ele lixa ou ele agulha? Primeiro, enfim, em resumo, para um som mais velado, ele já vem naturalmente quando eu faço agulhamento, tá? Porque eu faço agulhamento no martelo, ele afofa, fica mais macio. Então, nesse impacto, né, o material do martelo, que é de lã, uma lã específica, né? Ele fica mais fofo, então o som fica mais abafado. Se essa lã, o feltro, a gente vai chamar de feltro basicamente, que já no caso é um feltro mesmo, está mais endurecido, né, ele vai dar um som mais brilho, né? Em casos mais extremos, metálico, que já não é o caso que a gente está dizendo, não é adequado, né? Mas ele então, se ele está mais endurecido, ele está um som mais metálico. Se o feltro do martelo está mais macio, ele vai dar um som mais fechado. E você tem intermediário, você não tem um jeito, né, ou outro. Então você tem degraus aí também dessa entonação. Inclusive a gente... Olha, não dá para ver no detalhe no vídeo, mas aqui nesse botão, ele está no meio que está equilibrado, né? Seria o ponto de equilíbrio. A gente consegue ajustar em degraus também. Eu vou pedir para você tocar alguma peça, alguma coisa simples mesmo, ou que você quiser, certo, que possa demonstrar o que você faria num piano acústico, se você pudesse demonstrar
né? Eu vou deixar o som ele mais velado. Certo. Seria o voicing, né, com agulhamento. Isso dá para fazer na clave nova. E aí entra a opinião, que é o tema da nossa live. Qual a sua opinião sincera? Não tem problema de você falar, não, olha, Leandro, poderia ser maior, menor, vou colocar aqui em xeque e você fique tranquilo. Né? Nossa chefia está sabendo, tá, tudo que está permitido. Então eu vou colocar aqui, ó, no modo bem velado, né? Bem mais opaco o som, e você me fala. Vamos agora para o padrão, que seria o que vinha um piano de acústico de fábrica, né? Como é que ele viria? E aí um martelo bem exageradamente endurecido ali, né? Na sua opinião, isso atende à expectativa, por exemplo, de um ajuste que seria feito num piano acústico? Sim. Ou é só realmente Sim, justamente atende. O que é muito interessante também desse ajuste, que ele deixa dentro de um escopo, de um range, que é sonoramente, por conta da sonoridade, musicalmente possível, e interessante até, e saudável para o piano. Tá? O mais brilhante, que é esse, ainda tem um caráter mais fechado, então você consegue ter momentos, né, de momentos de passagem mais em piano, ter uma certa expressividade, né? Não é um brilhante que é metálico, que te atrapalha ou que te causa incômodo. Entendi. Né? Mas é brilhante, já é uma condição mais brilhante, né? E o mellow, né, que seria o mais abafado, também é o mais fechado dessa condição, mas que também consegue propiciar Isso, vamos fazer isso de novo, só que com ele no ajuste de um martelo já mais amadurecido, né? Certo. A gente ouve, né, esses parciais harmônicos superiores com mais intensidade, né, fica mais brilhante, só que mesmo assim não é agressivo, não incomoda, você pode utilizar, né, e que é saudável também essa condição para o piano. A partir disso, muito mais agudo, o que acontece com pianos, por exemplo? Né, só um termo de curiosidade, mais por questão de curiosidade. Martelos que são muito duros vão propiciar, inclusive, quebra de corda dos agudos, tá? Porque saem fora desse range saudável. Aqui você tem uma condição, pelo menos sonoramente, a gente não está enxergando, né? Uma simulação, a condição adequada, interessante, né? Aí, né? Claro que cada um desses timbres, primeiro que é uma escolha do músico subjetiva, tem limites, como eu já coloquei, né? Especialmente para esse brilhante, né? Para esse mais fechado também, né? Porque você vai mudando essa resolução, inclusive, da condição, né? Da peça, de você conseguir ouvir, né? Aí a sonoridade dos agudos, né? Fazer o piano, enfim, projetar, enfim. Então tem umas questões aí nesse sentido. Mas vai muito também do gosto, do tipo de peça, do tipo de... E quando eu falo de peça, estou falando de música erudita, estou falando de música popular, né? Do que se está buscando de timbre. Né? Ainda tem umas outras questões aqui que tem muito detalhe aqui no Smart Pianist, né, que eu precisei da ajuda do Marcos e estou aqui chamando você a nos ajudar, também o entendimento. Um dos pontos que eu gosto muito de demonstrar nos treinamentos de piano digital é justamente essa imagem aqui, né, que mostra o corpo, as cordas, né, o alíquote está por ali também, vários detalhes da ressonância, né, do piano, né? Porque o som ele começa na corda, mas ele vai ganhando força através da vibração de todo o corpo, né, e outros elementos. Você poderia passar para a gente assim rapidamente quais são
os pontos, ó, esse sempre vão estar vibrando e vão resultar no que você ouve. O piano enfim, um instrumento acústico, então ele é todo interativo, tudo interage dentro dele, né? Então tudo tem, enfim, de fato essa interação, né? Então nesse caso você tem justamente a interação das cordas, dos parciais harmônicos que se combinam, tá? Uma coisa é eu tocar sem pedal, segurando o legato, tentar fazer. Outra coisa é se eu libero o pedal. Porque quando eu libero o pedal, os parciais, as cordas, né, tem parciais harmônicos que são, digamos, parentes, que são, né, ligados, que quando eu solto, né, os pedais eles se somam, então dá um som mais rico, mais cheio, né? Então essa condição, né, por exemplo, a condição da tábua harmônica, né, a condição dos outros demais efeitos e ruídos, o corpo do piano. Experimentem com o piano acústico liberar o pedal da direita, os abafadores. Eu vou até subir aqui, ó. Sim. A gente tem o damper noise, né, o ruído do pedal da máquina. Eu vou exagerar aqui no volume disso. Vou pedir para o pessoal da produção subir mais o volume da clave nova também lá no vídeo, para vocês. Quem tiver com fone de ouvido vai ter uma sensação muito legal. Porque quando se move, né, as partes do piano, são todas partes mecânicas. Exatamente. Né? E esses momentos que a gente levanta... Isso aqui são os abafadores, né, Marcos? Exatamente. Eles ficam sempre repousando na corda. Eles ficam, na verdade, depende, sempre em movimentação. Ora em repouso. Quando você está tocando, ele se movimenta, né? Isso, o som ficou longo, ele saiu, né? Mas estão sempre, né, atuando de alguma maneira. E para atuar todos de uma vez, até alguns teclados vêm com o nome damper no botão, no pedal do sustain. Aliás, é onde sempre o Rode erra, né? Ele fala, onde está o sustain? Está escrito damper, tem foot aqui, mas... Porque damper quer dizer abafador. Exato. Então o sustain, o pedal da direita do piano acústico, ele levanta tudo isso aqui, libera todas as cordas. E nesse momento tem um som da máquina, né? Porque ele tá ali tocando nas cordas. Justamente, também é todo um sistema de alavancas que empurra esses abafadores, com o pedal da direita, no caso. Eles são liberados pela tecla também, individualmente. Mas quando Vamos colocar o som no... Vamos ver se a gente consegue pegar o zoom no pedal. Vou pedir para o pessoal da produção botar ali no pedal. E vou pedir para você, pode botar um volume no máximo ali, tá, né? E aperta o pedal de uma vez, rápido. Aí. Ele tá, agora conseguiu. Olha o pedal. Tá. Você reparou que de acordo com a intensidade do seu pé, não é só um liga-desliga. Se você fizer fraco, ele tem uma outra interação. Justamente. Legal? Muito legal. Muito legal. Essa você não tinha visto ainda, né? Ainda não tinha parado para testar. Justamente, o que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo um momento que os abafadores desconectam das cordas, tá? O feltro, quando passa. Então, isso no piano acústico a gente ouve, né, assim, na nossa frente, né? Ele entra, ele dá essa roçada, principalmente os abafadores aqui em forma de V, enfim, de cuia, eles entram entre as cordas e saem, né? Então, essa pequena roçada que a gente ouve, que é o que a gente está ouvindo aqui. E aí tem uma outra que você falou. Olha aqui quem está aqui. Olha só, né? A interação das cordas, né? Não são todas as cordas que tem abafador. Mas se você aperta uma tecla, no comecinho da live, para quem chegou depois, quando você aperta a tecla de um piano acústico, ele libera o abafador só daquela corda. Exato. Para o martelo vir e fazer o serviço e fazer o som acontecer. Uhum. E aí você fez agora, eu queria no detalhe, o que estaria acontecendo no piano acústico? Que você já simulou aí, já está... Isso. Olha só. Aqui, já é um especialista de piano digital agora. Aqui, quando eu faço aqui, veja que não sai o som, né? Da tecla propriamente, né? Do som da corda, né? Porque o que eu fiz aqui num piano acústico, levemente você libera o abafador dessa tecla, então o abafador levanta, né? Como a gente vê ali, por exemplo, ali na foto, só desse levanta, os outros estão em repouso. O que é a ressonância das cordas naquele caso, né? É o seguinte, é um efeito que você consegue com os pedais também, tá? Ou com mais teclas, né?
que é o que eu vou fazer aqui. Liberei o abafador dessa tecla, Dó, tá? E o que acontece é o seguinte, a série harmônica, né, que basicamente é um fenômeno acústico que a gente tem, em resumo, né? Cada uma das teclas tem essa série harmônica. A série harmônica é responsável também pela criação do timbre, da condição do timbre das coisas, né? É uma coisa bem complexa, mas só para a gente entender, tá? Essa série tem uma escalinha mais ou menos definida, se a gente fosse fazer uma escala igual uma sequência de notas, tá? Por conta disso, né, dependendo da tecla que eu toco, eu vou ter, digamos assim, tons vizinhos, em que nessa mesma série harmônica tem outras notas também incluídas, embutidas. Tá? Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Agora eu vou mostrar na prática. Abri o Dó, então imagina lá que abriu só o abafador do Dó, vou tocar o Sol. Dentro da série harmônica de Dó, eu tenho a nota Sol. Então, por conta disso, ele vai soar aqui pra gente. Então, esse harmônico que vocês ouvem, eu vou fazer de novo. Eu vou aumentar aqui, ó. Isso. Eu não sei se isso no piano acústico dá pra fazer, esse aumento de redução essa sensação. Não, nesse caso não. Ele é uma só, né? Mas é muito notável, assim, já é fácil de perceber. Faz parte da característica da daquele... da característica. Nesse caso aqui a gente consegue fazer na clave nova para justamente chegar mais próximo daquele registro sonoro que você quer. Então eu vou colocar bem alto para o pessoal ouvir a série harmônica. Até uma dica para vocês, tá? Quando for numa loja e ver uma clave nova, faz isso. Né? Faz isso que você vai ficar impressionado. E faz um piano acústico, se tiver também. Isso é característica do piano acústico, né? Da riqueza do som do piano acústico, da complexidade, né? Então vamos lá. Apertou o Dó devagar. Dó devagar, não tocou, tá? Mais uma vez. Então, essa nota mais aguda, né? Até parece uma mini microfonia, por exemplo, é justamente o parcial. Mas você falou, quem está tocando Sol ou Dó? Na verdade, eu estou tocando a tecla Sol, mas ela está soando dentro do Dó, tá? Porque faz parte da série harmônica. Então, isso mostra... Vamos deixar o volume um pouquinho mais baixo. Tá. Fazer mais uma vez. Pode baixar um pouco mais? O pessoal pode baixar mais. O pessoal vai colocar um pouco mais de retorno aqui no estúdio. Tá? Eu acho que estourou um pouco o som lá para eles. Vamos fazer de novo. Isso pode fazer com mais notas também? Pode. Certo. Então vamos pegar aqui Fá, Dó. Nossa. Tá. Então, por exemplo, Fá e Si bemol. Porque elas fazem, todas essas notas que eu toquei, fazem parte da escala harmônica, da série harmônica. Tá? Sol não faz parte da série harmônica de Fá. Então, assim como no piano, eu não tenho nada. Então não é somente fazer qualquer tecla. Não. Então é uma dica para vocês, né? Se vocês forem numa loja e tal, ou você se for de alguma loja de instrumentos, quando for fazer isso aí, pode pegar o Fá e o Si bemol, por exemplo. Isso. Busque na internet, essa escalinha é definida, tá? Em geral, a série harmônica, você tem essa condição. Então são essas teclas, tá? Então pensa em oitava. Imagina para quem toca, tá? Imagina um grande acorde maior com sétima menor, tá? Você tem que aí depois transpor e fazer as relações para os outros tons. Aí Dó fica mais fácil, então, né? Fazer o Dó e o Sol. Dó e o Sol. Para quem isso aí já está indo para um grau mais complexo, então para quem toca, para quem é músico e está ouvindo a gente, né? Tá. Buscar, mas assim, se você quer testar só para curtir a sonoridade e esse efeito, pega o Dó, nota Dó, levinho, aperta a tecla Sol. Nossa, isso já é fantástico. Você já está ouvindo o que aconteceria num piano acústico, não é verdade? Eu vou pedir para você, Marcos, se der tudo bem, você tem alguma peça assim mais clássica, alguma coisa, alguma frase mais clássica para a gente ouvir agora esse ajuste que a gente fez dos harmônicos, da tecla,
Pra gente desfrutar um pouquinho, aproveitar que tem um pianista aqui hoje Posso também. tentar improvisar algo mais erudito. Tá Vamos bom. lá, minhas aulas de Você piano precisa de erudito. algum ajuste aqui? Não, acho que a gente pode deixar. Pode deixar, esse é o né? som do CFX. Sim, fantástico. Porque depois que você fizer esse com o CFX, eu vou colocar um daqueles pianos clássicos que a gente falou da história do piano. Né? O Beethoven, o Mozart, o Scarlatti, a gente tem aqui. O 735 já tem esse som. Até para o pessoal perceber a diferença de tocar com um som de piano de concerto moderno, que é incrível, que é o CFX, é o melhor que existe. E também tentar reproduzir através de uma clave nova, porque hoje em dia não dá, você não consegue comprar um piano do Beethoven, né? Não dá. Mas se você tiver uma clave nova, dá para você tentar sentir a sensação que sentiria, né, esses compositores lá tocando naquelas peças. Tá bom? Então eu vou pedir para você, por favor, primeiro Vamos lá tentar. Eu vou deixar aqui na tela do CFX. Nós estamos com o CFX E aqui. lembrando também, por que CFX? Por que a gente fala CFX? Dá-se tanta ênfase do CFX para clave novas e synths, né? Todas como um piano base, porque o CFX é um piano de concerto, de cauda inteira. Então, onde mora o ápice da sonoridade de um fabricante. É o Fórmula 1, né? É o piano top premium, né? Da Yamaha, de um fabricante, o piano de concerto. Onde está nos teatros, onde os grandes pianistas da música erudita, do jazz, do pop utilizam. Então, nele está embutido várias coisas. E também o CFX foi uma grande revelação, fora os mais de 130 anos da Yamaha com construção de piano acústico, mas só para o CFX a Yamaha levou praticamente 20 anos de desenvolvimento nesse piano. Tá? Que com as mudanças que se teve nele, que foram basicamente mudanças estruturais de tábua harmônica, de sonoridade, corpo do piano, de timbre, que foram passando para outras séries, como a série CX, que é essa que a gente falou do C3X, né? Veio do CFX, né? Então, a partir do CFX, muitas coisas de timbre, de sonoridade foram conquistadas com a Yamaha, com todo o know-how e expertise que ele tem. Então, por isso que a gente fala muito do CFX e da importância que ele tem, tanto para a Yamaha quanto para o mercado também, para os pianistas. Tá? Bom, Marcão, antes de você tocar, Sim. tem uma interação aqui, ó. O Pois não. Orfilo, eu acho que na verdade é mais pra mim essa daqui. Falando em teclas, às vezes eu fico receoso de colocar força, que minha professora pede. Tenho medo de danificar o mecanismo. Tem uma clave nova, 735, igual a essa. Fique tranquilo, pode praticar como um pianista de concerto, que esse mecanismo ele é baseado no C3X, como o próprio Marcos falou, e ele está preparado para essa situação mesmo, tá? Então, Orfilo, vai tranquilo, meu querido, que essa é a tecla. E agora a gente vai ver exatamente isso. O Marcos vai explorar um pouco mais de nuances mais suaves, né, de uma tocada média. E se você puder também, Marcos, colocar bastante energia, pode ficar à vontade. Tá? A gente vai ouvir isso agora aí na nossa live. um pouco mais de intensidade. Só para a gente ter uma ideia de possibilidades e sonoridades. Legal, muito bom. Bravo! Eu vou aproveitar aqui, agora que você está aqui, eu vou trocar o som desse CFX. Eu vou colocar aqui no detalhe da câmera. Né? Aqui é a tela principal do nosso Smart Pianista, dá para ver aí? Tá legal assim? A gente consegue também fechar a tampa, né? Ter a sonoridade dele, a tampa fechada. Então, tudo o que você teria de recursos num piano acústico, a gente consegue reproduzir com bastante fidelidade aqui. E aí, colocando aqui voice, Marcos, olha que legal. Vou clicar
E aí eu tenho fortepiano, uma categoria especial. Evidentemente, com o fortepiano, nós não poderíamos fazer tantos ajustes na hora de preparar esse sample, né? Porque são pianos, né, que têm mais de 100 anos, né? Muito mais. Tem né? muito mais de 100 anos. Então, no modelo 735, ele tem 2 pianos. No modelo acima, 77585, ele vem os 4 pianos que a gente mostrou lá no slide. Certo. Tá? Então, aqui nós temos Mozart e Chopin. Qual que você quer? Vamos pela ordem aqui, no Mozart. Mozart. E aí, reparem, vocês estão aí, que a imagem também, ó que legal, aparece aqui, ó, né, com o design desse piano. Esse som não foi inventado pela Yamaha, tá? Isso aqui foi feito uma sessão de gravação, uma sampling session, lá no Japão, com o piano original, né, de Mozart, que está lá no museu. Cara, imagina. E o som tá aqui, você vai poder tocar nesta clave nova 735 com o som de Mozart. E aí você pode compartilhar um pouco mais da sua musicalidade aí, Marcos. Vamos lá. Diferente, né? Sim, E o som do piano era diferente naquela época. justamente. É outro conceito de piano, outro timbre, por conta do mecanismo diferenciado, por conta da construção do corpo, né? Um piano, esse foi, né, era o que se ouvia quando se falava de forte piano, ou do piano forte, que foi o conceito que foi colocado. Agora aqui eu vou selecionar, vou mostrar de novo no detalhe, o som do piano de Chopin. Tá? E aí aparece também o design dele, é um pouco mais suntuoso, né? Ele é um pouco maior. Então vamos ouvir a característica do som do piano de Chopin. Então aqui a gente já vê uma sonoridade no primeiro com um pouco menos de sustentação das notas, era um piano com corpo menor, era uma proposta diferente aqui, uma ideia de um forte piano maior, com uma ideia parecida de construção de um piano mais moderno, né? Então a gente vê o som dele é maior, né? A gente consegue sentir essa diferença quando a gente toca. E aí, evoluindo na história, como a gente falou dos primórdios, a gente vai para o piano fechar com chave de ouro. A gente já falou do CFX, que é o nosso top de linha. Nos anos de 1820, né, mais ou menos, 1820, o piano adquiriu o seu formato definitivo, digamos assim. E aí as empresas de Viena, né, ganharam um grande espaço, né, foi um centro cultural, como nós falamos no começo. E aí uma marca, né, muito famosa, chamada Bösendorfer, tá certo o jeito de falar? Bösendorfer. Por aí. É por aí, né? Essa empresa, ela fez pianos reconhecidíssimos e meio que carimbou ali uma característica, né, do piano de Viena. E ela é até mais antiga, essa empresa, do que a Yamaha. E a Yamaha trocou tecnologias, né, você estava me falando, e ela adquiriu a Bösendorfer, né? E a gente tem aqui um sample, né, um sample não, tem um binaural sample. Até legal que se vocês estiverem em casa, e quem tem a clave nova, quando coloca o fone de ouvido, vai ouvir a sensação que o Marcos está tendo aqui de estar à frente do equipamento. Ou melhor, vai ter a sensação, Marcos, da posição que teria o músico na frente do piano acústico original. Então, quando a gente coloca o fone de ouvido com a CFX Grand, o corpo aqui da clave nova já reproduz esse efeito. Apesar de ela ter esse design vertical, o som que sai aqui é um som dor de cauda. Tá? Esse design aqui é justamente questão de espaço. E agora a gente vai colocar um piano de cauda Bösendorfer. É um som mais intimista, um pouco mais velado, como é que diz? Diz pra gente como é que é o som de um Bösendorfer. E aí depois eu quero que você toque
alguma coisa no Bösendorfer. Eu acho que é mais fácil a gente ouvir do que eu descrever. Eu acho que é mais fácil. Mas de fato a gente vai conseguir ouvir aqui essa diferença, né? Por exemplo, do que a gente ouviu do CFX, tá, para o Bösendorfer, né? Uma proposta de sonoridade diferente, né? Por conta também de maneiras diferentes de construção, de propósitos diferentes aí que o Bösendorfer traz e, né, dado a história, né, vem trazendo, né? Vamos lá. É a sonoridade que a gente encontra, né, no piano Bösendorfer, tá? Uma sonoridade que advém justamente dessa característica, pelas informações que a gente tem, desse piano vienense, né? Lembrando que Viena foi o grande centro cultural do século XIX, tá? Os grandes compositores iam até lá para poder expor as suas obras, fazer os concertos, né? Aprender, né? Então era um centro cultural muito importante na Europa, tá? Então Bösendorfer estava incluída também, né, nessa história, né? Não temos só Bösendorfer aqui, ó. Nós temos Sim. o C7, é o C7 esse, né? Sim. Parece Pela muito, foto, pela sim, foto é se o C7. assemelha bem ao C7. É bem possível que seja. E aqui... Certo. O piano U1, possivelmente. Falar com o especialista é outro nível. Ele só viu a foto aqui no aplicativo, porque você troca os sons, quando você tem um aplicativo, é simplesmente assim, ó, arrastando o dedo você consegue trocar de som de piano. Tá? Então, quando aparecer essa imagem aqui, você consegue, inclusive, trocar o ambiente. Olha isso que legal. Olha que legal. Você troca o piano, empurrando para o lado o piano, e ele vem com o ambiente também. Então, a Yamaha ela teve esse cuidado de colocar esse mesmo piano em salas diferentes, para, por exemplo, você está tocando com um Bösendorfer numa sala de estúdio. Eu vou pedir agora para você levar esse Bösendorfer, vamos colocar ele numa outra sala aqui, né, Pop Grand, numa sala de concerto. Aí a ambiência é outra, né? Vou mudar um pouco a música. Pode mudar a música, agora você está numa sala de concerto. Né? Todo mundo sonha fazer isso com orquestra, né? Então, a gente mudou a sala. Muito legal essa experiência de você ver que legal. Isso não foi ensaiado, tá? O Marcos, eu tô colocando o Marcos, eu falei no começo. Nem um pouco, viu? Então, nem um pouco ensaiado. Mas disso. Só de mudar o ambiente já inspirou no Marcos ali uma mudança também de comportamento. Então aqui, esse aqui é um U1. U1. Que é um piano já... Pela foto, né, o que parece um piano de 1,21 m, né? Piano de 1,21 m. Vamos colocar o U1 de volta. Aqui nós estamos num ambiente... É bem possível que seja o U1, porque o piano U1 é um dos pianos mais, assim, padrões em termos de piano vertical, em universidade, no mundo, né? A Yamaha conquistou esse patamar muito importante. E aqui eu coloquei ele numa sala sala de uma mansão aqui. Né? Ele vai ter, eu acho que, piso vivo, né? Uma característica de uma sala bem bacana, né? Inclusive o CP88, que é o nosso stage piano, tem uma expansão, né? Que se baixa uma atualização, ele tem o som do U1. Que, aliás, o pessoal do sertanejo adora. É mesmo? Porque o som do vertical é muito a sonoridade que eles usam, né? Na hora de gravar e tal. Entendi. E aí eu até mostrei isso pro Cláudio Palladini, que é o diretor de Tons de Chororó, e ele falou, nossa, esse som agora eu tô mais em casa ainda. Agora eu tô dentro da sala íntima, assim. Olha só. Né? Porque é um som de vertical. Vou pedir para você tocar um pouquinho. E aqui a gente já vai conseguir ouvir essas diferenças da sonoridade de um piano vertical para cauda. Até agora a gente vem falando de cauda. E agora com o vertical. Então preste bem atenção no timbre e nos graves também, nessa ideia da sonoridade, né? Vou mudar aqui também outra coisa. Vamos lá.
Pode trocar ali se você quiser. Vamos trocar. Qual que é o próximo? Vamos colocar o próximo piano. Esse aqui possivelmente Lúdico, né? seria o honk tonk, Honk né? tonk. Ou aquele piano, a pianola, ou piano velho oeste, esse conceito, né? Ele tem uma característica de um pouco aquela coisa da pianola, da música, né, dos saloons, né, do velho oeste, bang bang e tal, né? Essa condição que a gente ouve, né, um piano vertical em geral que a gente vê, só que esse chorus, né, que a gente ouve, na verdade, é por conta da desafinação, né? Mas que, como a ideia aqui é me reportar a uma condição, a um repertório, né, esses pianos eram, né, vamos pensar, 1900 e começo do século XX aí, né, no meio do deserto, vamos associar com aquele coisa do bang bang, né? Sofriam muito esses pianos, né? Então a gente tem essa condição, né, retratada para dar esse humor, né? Dar essa sensação desse piano aí do honk tonk, enfim, o velho oeste. Era muito comum que eles eram mecanizados, né? Então eles tocavam sozinho, né? Então a gente vê muito aí em séries, em filmes, né? Todo o sistema mecânico de ar comprimido, assim, bem... Eu tô aqui, a gente já, dessa parte, vamos pra cá, pra outra posição aqui no estúdio, e eu queria até fazer um comentário, assim, de algo que eu observei aqui durante esse momento que a gente fez, dessa fogueira que eu te coloquei, aliás, obrigado por topar. Fico feliz que deu certo. Tem mortes e feridos, salvar-se todos. Você mesmo foi, da primeira música já pro final, a sua intimidade com o piano que para mim mudou. Eu percebi, não sei se foi uma proposital ou se realmente você teve essa sensação, mas eu tive a sensação que você já foi entendendo melhor onde está ali na Clave Nova, que é uma adaptação que as pessoas perguntam muito, Marcos. Para quem tocou a vida inteira, ou então vai estudar piano, ou está estudando um piano da escola, lá, um piano, sei lá, de segunda categoria, esse salto do piano Clave Nova, você acha que vai ser muito grande para a pessoa que vai para um piano acústico? Como é que você enxerga Olha, isso? de fato está muito próximo, né? Eu acho que ele já prepara a pessoa, dada tudo isso que a gente colocou aí, né? Das sonoridades, dos efeitos, de ser graduado, o peso, né? Já prepara essa pessoa para ter essa vivência com piano acústico, né? E vai ajudar, né? Ou às vezes, juntamente com o piano acústico, né? Ser esse complemento também. Às vezes a clave nova fica em casa, o piano acústico está na escola, né? Mas que eu encaro que sim, ele vai propiciar essa ajuda, né? Porque ele já está, né, é importante a gente ter essa consciência, né? O que a clave nova está fazendo, ele está simulando, o tempo todo a gente falou disso, né? É uma simulação desse piano acústico, de sonoridade, do toque, do peso, né? Então, com certeza, né, ele vai preparar muito bem, né, esse pianista que está começando, que está estudando e que migra o tempo todo, né? Está ora num piano acústico, ora num piano digital, por exemplo, a clave nova que a gente está falando. Então, sim, com certeza ele vai ajudar muito. Eu vou te dar compartilhar algo muito legal, assim, que um grande feito da pessoal do desenvolvimento clave nova, né, e nossos amigos lá da Yamaha Corporation of America, lá dos Estados Unidos. Várias universidades utilizam a clave nova em sala de aula. Né? Lógico que com o advento do Silent isso já é possível, né? Ter vários alunos, né, na mesma sala, né? É possível, né? O Piano Lab e tal. Vários pianistas estudando piano num ambiente pequeno como esse estúdio, por exemplo. Né? Então, mas algumas faculdades, eu vou compartilhar aqui com vocês, está na web. Vocês podem... Eu até abri aqui meu computador para vocês. Deixa eu só colocar aqui... Como é que coloca ele no full screen aqui? Acho que assim dá para ver. Né? Ok, pode ir. Aqui, ó, esse é um assistente de professor de piano na Universidade de Georgia. Ele também é um especialista de pianos lá da faculdade. Lá eles utilizam clave nova. Né? Ainda não foi? Tá no PowerPoint? Ah, tá, peraí. Deixa eu mudar aqui minha tela. A produção me avisou aqui que eu não estou mostrando
a tela para vocês, pessoal. Só um minutinho, que aqui é ao vivo, né? Isso aqui a gente... Ao vivo é assim mesmo. Vamos dobrar a tela aqui. Agora foi. Ok? Beleza. Olha só, aqui nessa página a gente consegue ver algumas faculdades de muito renome, né? Geórgia, Arizona, Kentucky, né? Aqui, ó, estão vários professores, né? Universidade de Rochester, na Flórida também, College of Music, né? E a faculdade metodista. Então, algumas faculdades aqui já utilizam, existem outros locais no mundo, né, que você consegue ter a clave nova como um instrumento, né, para estudo, valendo mesmo, assim, não é somente uma questão de hobby. Então, são escolas de formação de pianistas que vão usar isso como profissão até, né? Eu vou mostrar rapidamente mais um detalhe, já está com um horário bem avançado. Quero agradecer vocês todos que estão aí. Mais um slide de uma análise que nós fizemos nas claves novas, na série 600, né, justamente para ter uma projeção sonora, como acontece no piano de cauda. Isso vem sendo evoluído, né, vem sendo evoluído desde outros modelos clave nova. Então, na 785, pessoal, vocês estão vendo aí no detalhe, né, eu vou colocar, aliás, se eu só mudar o slide aqui. Bom, agora aqui. Como é que tá para vocês? Agora sim, né? Estão vendo em full screen? A minha tela. Tá, peraí. Estender. Pode tirar aqui, volta para a câmera mesmo, que a gente vai refazer aqui. Acho que agora vai. Agora sim. Certo, então nessa análise aqui de áudio, de áudio, né, e comportamento sonoro, Marcos, a gente tem aqui, ó, a resposta da 685, que era muito boa, mas a gente ainda conseguiu algo ainda melhor na 785, que é a top de linha. Então esse recurso só tem no modelo mais top, que é a 785, que eu vou mostrar agora para vocês em primeira mão. Ela tem, além de tudo, um transdutor que vibra a madeira aqui em cima. Além de ter, né, vias de alto-falantes, né, que simulam a sensação acústica, ela ainda tem um transdutor que faz a madeira vibrar, né? E o alto-falante dessa clave nova 785, que é a top, ou a 795 GP, que chegou ao Brasil, hein? Agora a gente já tem até fila de espera aí. Olha só. Com a 795. Ela tem um valor aproximado de um piano acústico de cauda, mas tem uma série de benefícios, né? Isso é uma das coisas que eu quero falar rapidamente. O cone dos alto-falantes dela é feito de spruce, que é o mesmo material, né, que faz a tábua harmônica, né? Então a gente tem uma grande vantagem aí, né, para quem consegue entender um pouco mais do piano acústico, né? E depois vai testar uma clave nova. Então eu quero te agradecer demais. Nossa, pelo seu agradeço. conhecimento, pelo seu compartilhamento, na verdade, né, com a gente aqui da área de teclas, né? O Marcos, ele tem nos ajudado bastante até a entender alguns termos, né? A Yamaha, ela tem um departamento, como eu falei, de marketing e desenvolvimento de produtos, que é conjunto, né? O piano digital com o piano acústico. Na verdade, nós do piano digital somos uma extensão, né, do piano acústico, e vira e mexe estamos trocando tecnologias, né? Agora você falou que esse VRM, que é o Virtual Resonance Modeling, das claves novas, aliás, pessoal, tudo aquilo que a gente viu ali de manipulação do harmônico, né, da ressonância, isso é uma tecnologia exclusiva da clave nova, tá? Isso não vai encontrar em outros modelos da própria Yamaha, tá? Então, esse é algo exclusivo para a clave nova, tá? O VRM. Então, isso tudo veio do conhecimento do piano acústico. E agora a linha... Isso, exatamente. Também a linha Silent. Já podia falar? Hã? Já podia falar disso? Sim, sim, não, já está há um tempinho no mercado, já está no mercado já há algum tempinho. A linha Silent de pianos acústicos contempla vários modelos de pianos verticais e de cauda, né? Possui também o controle via Smart Pianist, né, com grande parte dos timbres e dos recursos também que a gente viu e testou hoje aqui, né? Também propiciado pelo VRM, né? Uma vez que
como uma clave nova, né, tem essa necessidade de ter essa ideia, essa simulação de um piano acústico. No piano acústico não deveria, né, o mais Ser indicado para diferente, não deveria ser diferente. O mais indicado para ter o VRM para simular o máximo no piano acústico, no fone de ouvido ou no monitor, né, essa sensação, né, aí de todos esses componentes do piano acústico. Tá certo, legal demais. Ampliados. E espero que a gente tenha uma live. Eu vou já deixar o desafio. Desafio não, eu quero ver aquele Silent aí também, aí, pessoal. Vamos. Quando possível aí. Sim. Com certeza o pessoal vai ficar muito feliz de assistir. Vamos Eu quero fazer. aqui agradecer a todos vocês que estão assistindo conosco. A Natália, mandar aqui um abração para a Natália. Loide, mandar um beijo para você. A Tiane, pessoal Dejean, né? A Barone, Sara, Ira, quem mais? Fábio Menezes, né? O pessoal que está assistindo aí, Júnior também, um grande abraço. Ricardo também. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço e até a próxima. Isso aí. Tchau. Tchau, gente.